Olá, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Graças ao Eterno por esta maravilhosa oportunidade. Queridos, estou passando por aqui para deixar mais um vídeo, E queria comentar com vocês sobre a seguinte questão. Jessé, pai de Davi, teve 7 ou 8 filhos? Você já ouviu falar sobre isso? Você já parou para refletir sobre isso? Você que é estudioso da palavra de Deus, você que conhece a história de Davi, eu te pergunto, Davi teve 6 irmãos ou teve 7 irmãos? Davi foi o 7º filho ou Davi foi o 8º filho? Por que eu fiz essa pergunta, queridos? Porque no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e o verso de número... 1 Samuel 16, no verso de número 10, diz assim: E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. E Samuel respondeu: O Senhor não escolheu nenhum desses. Daí Samuel pergunta para Jessé: Tem mais algum? Você conhece a história. Jessé diz: Tem, está lá no campo cuidando das minhas ovelhas. Então Jessé fez passar os 7, com Davi que estava no campo, são 8, ok? O capítulo 17 de 1 Samuel ainda, capítulo 17 e o verso de número 8, ou melhor, de número 12, 1 Samuel 17 e 12 diz assim: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era avançado em idade, ou já era um homem idoso na época de Saul. Então, nesses dois textos, querido, de 1 Samuel, capítulo 16 e o capítulo 17, está registrado, o autor registra que Jessé tinha ou teve 8 filhos, ok? Mas, em 1 Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 2, 1 Crônicas, capítulo de número 2, o versículo 13, o 14 e o 15 diz assim: Jessé gerou a Eliabe, o seu primogênito. O segundo filho foi Abinadab. O terceiro chamou-se Samar. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. E o sétimo, Davi. E agora, queridos? Capítulo 16 e 17 de 1 Samuel está registrado que Jessé teve 8. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo de número 2, nós lemos que Jessé teve 7. Como resolver essa questão? Como resolver essa contradição? Quem está certo? O autor ou quem escreveu 1 Samuel? Onde é que está o erro? Ou quem está certo? 1 Samuel capítulo 16 e 17 ou está certo 1 Crônicas capítulo de número 2? Bom, querido, existem algumas possibilidades. Sabe por quê? No capítulo 17, ou melhor, no capítulo 27 de 1 Crônicas ainda, capítulo 27 e o versículo 18 diz assim, ó. Aqui vai falar sobre a relação dos líderes das tribos de Israel. E no capítulo 17 vai falar assim, ó, de Judá, Eliú, irmão de Davi. Então Davi teve um irmão chamado Eliú, que não aparece na lista do capítulo de número 2, ok? Então Eliú aparece lá em 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 18. E ele não aparece no capítulo de número 2, no versículo do 13 até o 15. Ok? Por quê, queridos? Então, como é que nós podemos resolver esta questão? Então,
nós podemos ver que existem algumas possibilidades para que o Eliú não aparece na lista do capítulo de número 2, onde diz que Davi foi o 7º filho. A primeira possibilidade, queridos, que nós podemos ver, a diferença pode ser um erro do copista, certo? O copista, ao redigir ou a copiar, melhor dizendo, ou a fazer uma cópia da Bíblia, ele pode ter se equivocado e não colocado Eliú na relação do capítulo de número 2. Uma segunda possibilidade é que o autor de 1 Crônicas cita apenas 7 filhos, porque Eliú, citado no capítulo 27, ele pode ter morrido sem descendentes. Então, por ter morrido sem descendentes, né? Por ele ter morrido e não ter deixado descendente, ele não aparece na lista do capítulo de número 2. Essas são algumas possibilidades. Ok, queridos? Então, na verdade, o Jessé, ele teve 8 filhos. Dentre estes 8 filhos, tem um chamado Eliú, que não aparece na lista de 1 Crônicas, capítulo de número 2, porque possivelmente ele morreu sem descendentes. Como morreu sem descendentes, o cronista não o coloca na relação do capítulo de número 2. Mas lá no capítulo de número 27, ele é citado como um dos irmãos de Davi. Ok, queridos? Então, Jessé teve 8 filhos. Eliú não apareceu na relação porque possivelmente morreu sem deixar descendentes. Ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Que você possa ter aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Se você gostou, deixe um joinha, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe e que Deus possa continuar abençoando a tua vida, a tua família. E até uma próxima oportunidade, querendo Deus.